Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje a gente vai falar sobre rugby em cadeira de rodas. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem, professor. Eu vou entrevistar no próximo bloco o Luiz Marcelo, que é da ADA Camp, e ele faz esse trabalho super bacana com o rugby em cadeira de rodas e também esse trabalho voltado aí para os para-atletas. Eu queria nesse primeiro bloco que a gente falasse um pouquinho sobre esse crescimento de estudos, né, de atletas e o quanto o Brasil vem bem, tanto na Paralimpíada que aconteceu e também nesse futuro aí, nesse investimento que acontece, né, nessa área. Magali, eu acho que o ponto de partida que é importante a gente mencionar quando fala de esporte paralímpico é que houve um primeiro movimento ou o primeiro momento no esporte paralímpico no qual o tom era aquele, puxa, que coisa incrível, como eles se superam, como dá oportunidade para as pessoas com alguma deficiência de praticar algo diferente, de fazer um esporte. Olha que incrível que mesmo com essa deficiência, essa pessoa consegue fazer aquilo. Isso teve um momento, acho que foi até importante, mas hoje o que a gente fala é de um esporte de alto rendimento. Eles executam tarefas esportivas de magnitude excepcional, tá? E os times são muito competitivos, ao ponto de que vários países estão investindo pesadamente no esporte paralímpico. O exemplo mais conhecido é o da China. A China tem despontado no esporte paralímpico com uma qualidade excepcional. O Brasil, ele já foi uma referência, ele tem perdido um pouco de espaço em razão desse investimento massivo de outros países, mas ele ainda tem uma boa representação. Isso, em parte, porque a gente tem uma confederação atuante, uma confederação competente, né? A Confederação Brasileira de Esportes Paralímpicos, ela tem um trabalho sério, tem muita gente, por exemplo, da universidade que eu represento, tem muita gente nos quadros científicos dessa universidade, então ela faz um trabalho de primeiro mundo. E nós temos realmente uma quantidade de atletas, de talentos esportivos significativa no Brasil. Então, hoje o Brasil é uma realidade. No caso específico do rugby em cadeiras de rodas, a gente tem uma equipe competitiva com nível para ir para Paris na próxima Olimpíada, tem tentado isso. Não preciso nem dizer que aquela história da falta do apoio, do patrocínio, é sempre uma luta tanto do atleta convencional quanto do atleta paralímpico, isso está sempre em pauta, né? Ainda mais que no caso do rugby em cadeira de rodas, que é o tema que você trouxe, tem um investimento evidente na cadeira. A cadeira de rodas do atleta dessa modalidade é uma cadeira esportiva, não é uma cadeira convencional, né, que a pessoa se desloque. É uma cadeira que tem um ângulo nas suas rodas, ela é toda uma estrutura de alumínio, ela aguenta impacto muito fortemente, ela muda de direção com muita facilidade, ela tem uma agilidade enorme, é uma cadeira cara, uma cadeira que tem um eixo que é super. Eu sei que os treinadores são muito cautelosos com o eixo dessa cadeira. Então é um investimento. O atleta tem que ter esse material de primeira linha, não dá para ser mais ou menos, porque isso vai impactar no desempenho do atleta. E isso implica em recursos financeiros. Há todo um raciocínio que especialistas da área já comentaram comigo, que é importante que o atleta não entre nessa cadeira ou ocupe essa cadeira apenas na hora do jogo, mas que ele tenha a oportunidade de usar essa cadeira em outras circunstâncias triviais para criar uma naturalidade com a cadeira. Não digo no seu dia a dia, né? Mas assim, tenha acesso à cadeira para além do espaço esportivo apenas, porque isso vai causar um estranhamento toda vez que ele usar a cadeira. Então, os desafios hoje estão colocados. Esse pessoal da ADA Camp, mesmo que você sugeriu, Luiz Marcelo, eles têm conseguido êxito no campo esportivo com muita luta, com muita dificuldade, né? Ainda é necessário um aporte de investimento mais expressivo do que o atual.
Sem dúvida, professor. O esporte adaptado, ele vem, né, nessa crescente. E esses estudos, né, que o professor comentou dentro das universidades e até mesmo dos estudantes já vêm querendo estudar essa área e esse crescimento. Mas ainda assim a gente fica muito aquém nessa relação do investimento, porque, Sim. como o professor observou, o para-atleta, ele depende também do equipamento. O equipamento ele faz parte do atleta, né? Dessa condução dele no esporte. Então ele precisa desse equipamento que é parte dele para atuar nesse esporte. E é um investimento muito alto. E ainda assim, mesmo a gente sabendo de todo esse investimento, a gente vê que o Brasil dá muito resultado, né, na área e na modalidade. Eu queria que o professor agora puxasse aí, na mitologia, a gente tem algum para-atleta na mitologia? Tem um deus que é um deus de corpo diferente, né? Um dos 12 deuses olímpicos, filho de Hera, é o Hefesto, né? O deus ferreiro. Ele é lançado de cima do Monte Olimpo, ele rola por 10 noites, né? E isso faz com que ele fique com a perna lesionada e ele manca. Essa perna não é funcional, ele tem uma perna, vamos dizer, natural, normal, e a outra não funcional. E é interessante, acho que isso é uma grande inspiração para o esporte paralímpico, que ele, por ter essa configuração corporal, ele se transforma num maravilhoso, num habilidoso ferreiro. Ele cria instrumentos com os quais ele anda, com os quais ele executa todas as suas atividades com maestria, até com superioridade a outros deuses, por, de certa forma, desenvolver essa criatividade a partir da condição especial do corpo dele. Né? Então, eu penso, eu tenho um texto escrito sobre isso, sobre Hefesto sendo uma inspiração para o esporte paralímpico. Ah, que bacana, professor. Então, ó, fica a dica aí, pessoal, para ler esse texto do professor Odilon. Aliás, os textos do professor Odilon são maravilhosos, né, professor? Eu não sei, você que tem que me dizer, eu escrevi, você que lê. Sim, sem dúvida, professor. Obrigada aí pela participação. No próximo bloco, então, vou falar com o Luiz Marcelo, da ADA Camp, e ele vai contar um pouquinho mais para a gente sobre o esporte adaptado e o pessoal do rugby em cadeira de rodas. Até lá. Estamos de volta com Valores do Esporte, agora com o Luiz Marcelo. Tudo bem? Olá, Magali, tudo ótimo. E você? Eu gostaria que você começasse contando um pouco para a gente da sua história com o esporte adaptado. Eu sou um profissional de educação física, né? Me formei pela PUC Campinas em 1992, então são 30 anos aí de profissão. Então, a minha graduação foi dessa forma e toda a minha pós-graduação foi feita na Unicamp, né? Eu sou da segunda turma de Educação Física Adaptada da FEF, tenho um mestrado na área de educação pela Faculdade de Educação da Unicamp e o doutorado pela Faculdade de Educação Física em Atividade Motora Adaptada. Então, a minha iniciação ligada à pessoa com deficiência, né, ela se deu durante o meu período de graduação e desde então, ao longo desses quase 33 anos aí, eu comecei em 1990, na verdade, ainda estudante, eu venho atuando com o esporte e a pessoa com deficiência, né, em vários âmbitos, né, tanto no âmbito esportivo quanto no âmbito acadêmico. Como você enxerga os resultados da última Paralimpíada e o investimento que é feito nessa área? Eu tive né, o privilégio de vivenciar o segundo grande momento do desenvolvimento do esporte paralímpico. Eu falo o segundo grande momento, que se dá a partir, né, da criação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Óbvio que houveram pessoas que trabalharam para que existisse o esporte para pessoa com deficiência antes disso, né? Mas eu tive esse privilégio de pegar essa transição, né, no início da década de 90. O Comitê Paralímpico é criado em 1995 e de lá para cá o esporte para pessoa com deficiência através, né, do esporte paralímpico, ele tem se desenvolvido de maneira muito grande. Os resultados dos últimos jogos, né, eu queria voltar um pouquinho antes, até para os Jogos de 2016 no Rio, né, porque eu acho que é um marco importante também para a gente.
A gente tem nos Jogos do Rio 2016 um marco social muito importante, né? O legado social que ficou para o país foi muito grande, tanto do ponto de vista do relacionamento e da visibilidade que essas pessoas tiveram, quanto como um legado esportivo físico, né? Com o Centro Paralímpico Brasileiro, que está em São Paulo, né? Então, que abriu a possibilidade de uma preparação esportiva ainda mais eficiente do que se tinha antes. Os resultados de Tóquio, né, 2021, eles obviamente foram impactados pela questão da pandemia, tanto o nosso país quanto os outros, mas o Brasil continuou, né, entre as principais potências do esporte paralímpico, graças muito a isso, a uma junção do trabalho técnico esportivo do Comitê Paralímpico, do olhar científico que se estabeleceu e desse grande legado social e esportivo que vem pós-Rio 2016. Há um trabalho multidisciplinar envolvido? Sim, tanto na associação da qual eu represento, né, que é a Associação de Esportes Adaptados de Campinas, onde a gente tem um trabalho com rugby em cadeira de rodas, com handball em cadeira de rodas. Existe um olhar multidisciplinar. É importante falar, né, que a gente nasce dentro da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Isso por si só já favorece grandemente esse olhar mais científico, esse olhar multiárea. E o Comitê Paralímpico, né, deixando claro aqui que eu não tenho vínculo com o Comitê Paralímpico, eu estou fazendo um olhar externo, né, daquilo que eu vejo como profissional da área. O comitê nasce muito próximo da universidade. Então, desde o seu início, ele também teve e continua a ter um olhar multidisciplinar. Existe uma área de ciências do esporte dentro do comitê, e nós, como entidades, a gente também acaba absorvendo um pouco isso e criando estruturas um pouco mais enxutas, mas também na mesma vertente. Qual o futuro do esporte paralímpico brasileiro na sua concepção? Eu acho que a gente tem um futuro muito promissor, né? Por algumas nuances. A primeira delas é que a sociedade brasileira tem cada vez mais absorvido o esporte como uma ferramenta transformadora da pessoa com deficiência. Então, a gente fala da valorização desse indivíduo e o esporte tem demonstrado isso de uma maneira muito clara, né? Existe um processo de profissionalização do esporte paralímpico, tanto do ponto de vista dos atletas, quanto do ponto de vista de abertura de vagas de emprego para profissionais da área e de áreas correlatas, né? Existe hoje um fluxo de recursos bastante grande sendo investido em função de uma legislação esportiva já bem estabelecida, né, que independe de governo A, governo B, isso está posto, é uma legislação, né? E existe uma estrutura administrativa hoje gerida inicialmente pelo Comitê Paralímpico, pelas confederações, pelas federações, e um amadurecimento muito grande dos clubes paralímpicos, né? Então, esse processo vertical de profissionalização, ele passa também pelos clubes. Então, os clubes cada vez têm sabido e se aprimorado para usar essas fontes de recursos, seja da iniciativa privada, seja também das leis de incentivo. E isso, por si só, além de vários programas individuais, em âmbito menor dos clubes e maiores dessa gestão mais nacional, mostra um caminho muito eficiente e longevo para o esporte paralímpico brasileiro, ao meu olhar. Agora eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é feito o seu trabalho lá na ADA Camp. Como eu falei há pouco, né, a DEACamp ela nasce em 2008, através da necessidade de uma busca mais organizacional de participação esportiva daqueles que eram atendidos nos projetos de extensão da Faculdade de Educação Física, da FEF, da Unicamp. Então, essa necessidade de ter uma estrutura organizacional além do ambiente acadêmico faz com que nasça a DEACamp. Ela nasce, né, obviamente, com o apoio dos professores ali da FEF, e pela força dos usuários que eram atendidos. Então, a gente está aí
comemorando no próximo ano 15 anos de existência. Então, a gente já tem um caminho percorrido, um volume de pessoas atendidas. E a DEACamp, ela se baseou nesse caminhar em alguns pilares. O primeiro deles é um olhar científico-acadêmico, de produção intelectual, pela proximidade com isso. Isso gerou um segundo espaço de desenvolvimento, que é a formação de recursos humanos. Então, a DEACamp hoje ela tem tanto atletas quanto profissionais em várias equipes de rugby esparramadas pelo país e no âmbito organizacional maior, que é a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. A gente tem pessoas que passaram por nós e estão aí agora em outros postos fazendo seus trabalhos de maneira também bastante eficiente. E os resultados esportivos, né, em função desses pilares, eles são pungentes. A DEACamp, ela foi 4 vezes campeã brasileira, ela foi mais 4 vezes vice-campeã brasileira. Então, dentro do histórico de desenvolvimento do rugby nacional, a DEACamp tem uma parcela importante de desenvolvimento, né? Essa história toda, né, desenvolvida, a partir de 2014, a gente começa um processo de amadurecimento organizacional administrativo, através de mudanças estatutárias, de trazer um olhar de busca de recursos mais robustos, estruturas multidisciplinares independentes do suporte já oferecido por parceiros como a própria Unicamp, profissionais remunerados pela própria organização. A gente tem participado de mentorias e consultorias para desenvolvimento de área de compliance e amadurecimento administrativo. Então, a DEACamp hoje ela atua no atendimento de pessoas com deficiência física, exclusivamente, e, na sua maioria, lesados medulares. Tá? O rugby, em especial, ele atende pessoas com tetraplegia, já o handball são pessoas que têm paraplegia. O rugby, a gente atende também pessoas que têm uma formação de 4 membros, ou têm um comprometimento de 4 membros. O handball, que é a outra modalidade, a gente atende também amputados. Então, o nosso perfil do usuário, ele de homens jovens adultos, né? Que é a característica dessas pessoas que, infelizmente, acabam se lesando. Mas a gente tem um viés interessante aí nesse caminhar, que é o atendimento das mulheres também. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente está indo agora para a Copa dos Campeões, uma competição importante, onde campeões regionais e os campeões brasileiros vão se enfrentar, e a DEACamp é a única equipe que vai ter a representatividade feminina dentro da competição. Lembrando, né, que tanto o rugby quanto o handball são esportes mistos, então isso também é um atrativo aí para que as mulheres venham até nós buscar o desenvolvimento da modalidade. Então, a gente está em franco crescimento organizacional e financeiro e resgatando um espaço esportivo que, ora, a gente também já teve em melhor condição, que é estar na primeira divisão, com uma equipe patrocinada, utilizando recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Agora, Luiz Marcelo, para fechar, eu queria que você deixasse para a gente um olhar seu do Valores do Esporte, né? O nome do programa é Valores do Esporte. Qual é esse seu olhar em cima do trabalho que vocês fazem sobre os valores do esporte? O principal valor, acho que são 2, assim, né? É o respeito e a dignidade humana, né? Então, o esporte ele tem uma capacidade de demonstrar, né, uma eficiência dessas pessoas que, às vezes, aos olhos da sociedade de uma maneira geral, é colocada em escanteio, de lado, né? Então, eu acho que respeitar o limite do outro, respeitar a característica do outro, respeitar a potencialidade do outro, porque isso também, às vezes, a gente fala assim, mas ele tem uma limitação. Não, mas ele também tem uma competência. Então, a gente também tem que valorizar e respeitar essa competência. E o resgate social que o esporte oferece, né, para essas pessoas. Não é fácil você ter uma limitação tão grande, que você tem uma dependência de pessoas, às vezes, para você se vestir, para você fazer uma transferência da cama para uma cadeira. E essa autoestima que essas pessoas demonstram, a enfrentar as atividades cotidianas para chegar até um ambiente esportivo e ali se transformarem
em pessoas eficientes esportivamente, porque são eficientes para a sua própria vida. Eu acho que isso é o grande valor que o trabalho da DEACamp faz e o esporte, de uma maneira geral, para a pessoa com deficiência traz também. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar aqui com a gente, falando mais sobre o assunto, que é sempre importante. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né, do esporte, professor com deficiência de maneira geral, mas em especial da DEACamp, que é uma entidade que está entre as principais entidades esportivas brasileiras, paralímpicas, tem feito um trabalho de continuidade, né, são quase 15 anos aí de existência, formou uma série de pessoas, ajudou a desenvolver e fazer com que o rugby também crescesse em âmbito nacional. E fica aí o convite, né, para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Hoje, a gente, por força de algumas agendas, a gente está com o rugby na Faculdade de Educação Física da PUC, atuando no período da manhã, e no período da tarde a gente está na Faculdade de Educação Física da Unicamp, atuando com handball. Então, fica o convite para as pessoas que ou estão na condição de pessoa com deficiência, ou mesmo aqueles que queiram conhecer e nos apoiar, a fazerem uma visita até nós. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá!